Hatemah Tová. Meu pai trabalhou praticamente a vida toda na mesma empresa, uma construtora. Grupo Diâmetro, várias das pessoas da minha geração moraram em prédios da Diâmetro. Em uma época sem smartphones e sem computadores de alta resolução, ele tinha um instrumento que ajudava as pessoas a terem uma ideia de como um azulejo ia ficar quando fosse colocado múltiplas vezes na parede. A gente tem um azulejo, você quer saber como é que esse azulejo vai ficar na parede, quando ele for repetido. Então ele tinha eram 4 espelhos, que eram articulados, você colocava o espelho no meio, o azulejo no meio, fechava esses 4 espelhos ao redor do espelho, os 4 espelhos ao redor do azulejo, se olhava e tinha um mar de azulejos, tinha uma simulação em low-tech de como ia ficar aquela parede. Hoje em dia, com óculos de realidade virtual, quando as empresas desenvolvem grandes projetos, eles oferecem para a gente a possibilidade de entrar nas construções, andar, abrir as portas de projetos que ainda nem saíram do papel e ter a sensação de que nós estamos, de fato, fisicamente dentro da obra. Da obra não, do projeto concluído. A tradição judaica, com menos recurso tecnológico ainda do que os espelhos que o meu pai tinha na sua sala, vem há muitos séculos desenvolvendo estratégias para que a gente possa viver situações diferentes daquelas que a gente experiencia nas nossas rotinas. O Shabat, por exemplo, é considerado Tam Shel Olam Haba, um tira-gosto do mundo vindouro. E nele a gente vive 25 horas como se o mundo fosse perfeito. Yom Kippur, por outro lado, como eu disse no começo do serviço, é considerado um ensaio da nossa própria morte. A gente veste o kittel, que é como se fossem os tachrichim, as vestes com as quais nós seremos enterrados. Nós não fazemos muitas das ações que caracterizam o pertencimento ao reino dos vivos. Nós não comemos, nem bebemos, nós não fazemos sexo, e muitas das atividades que nos dão prazer são evitadas em Yom Kippur. Nós recitamos o vidui, a confissão pelas nossas transgressões, da mesma forma que a gente deve fazer antes de morrer. A experiência de viver no Shabat por 25 horas como se o mundo perfeito fosse, nos inspira a trabalhar para tornar esse ideal uma realidade quando a gente retoma a experiência da semana no sábado à noite, no Motzei Shabbat. Ao vivenciar Yom Kippur como um ensaio da nossa morte, nós somos convidados, paradoxalmente, a considerar o que mais a gente valoriza nas nossas vidas. O rabino Alan Lu expressa esse conceito da seguinte forma: isso é o que Yom Kippur nos pergunta hoje. Qual é o elemento central da nossa vida? Estamos vivendo de acordo com ele? Estamos nos movendo em direção a ele? Não devemos esperar até o momento da nossa morte para buscar as respostas. No momento da morte, pode não haver nada que possamos fazer sobre isso, a não ser sentir arrependimento. Mas se buscarmos as respostas agora, podemos agir no próximo ano para nos aproximarmos do nosso elemento central. Essa é a única vida que temos, e todos nós a perderemos. Ninguém sai vivo, mas perder com nobreza é uma coisa linda. Conhecer o elemento central do nosso ser é ir além de vencer ou perder. Poder caminhar por uma casa antes da sua construção começar, pode nos dar o estímulo que precisávamos para dar o sinal verde para o projeto. Vivenciar o mundo como se já tivéssemos resolvido todas as suas mazelas, pode nos dar a força para resolver o que estiver ao nosso alcance. Imaginar que estamos próximos ao final da nossa vida nos permite valorizar seus aspectos mais importantes, enxergando além da neblina do dia a dia que limita as nossas perspectivas frequentemente. Pagar o condomínio, levar as roupas no tintureiro, fazer a apresentação do projeto em que você passou os últimos meses trabalhando, estudar para a prova da qual depende a tua média anual,
São todas atividades importantes, mas que não constituem quem nós somos e que papel nós temos nesse mundo. E mesmo assim, muitas vezes nós permitimos que elas fiquem com a maior e melhor parte da nossa atenção. E se a gente conseguisse ganhar uma perspectiva ainda mais ampla das nossas vidas? Se a gente conseguisse, por exemplo, acessar o livro da vida, sobre o qual nós tanto falamos em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Se Deus saísse da sala por uns minutinhos e nós pudéssemos ler tudo o que está escrito a nosso respeito, como nascemos e como vamos morrer, nossos maiores amores e as grandes decepções, como será que isso mudaria as nossas condutas na vida? Em Sukkot do ano passado, praticamente um ano atrás, eu assisti um filme e pensei, essa vai ser a minha prédica de Yom Kippur do ano que vem. O filme, que eu não vou dar o nome, porque eu vou dar spoiler. Então, como eu não quero estragar a experiência de vocês com o filme, eu vou só dizer o nome do conto no qual o filme é baseado. Então, o filme é baseado no conto História da Sua Vida, de Ted Chiang. E ainda que o autor não seja judeu, o filme, o conto, tem muitas similaridades nos seus conceitos e as metáforas das grandes festas, em particular a ideia do livro da vida. A história é sobre a chegada de naves extraterrestres, naves espaciais extraterrestres em vários pontos da Terra. Uma linguista é convocada para estabelecer formas de comunicação com os alienígenas e, aos poucos, vai entendendo que essa civilização tem uma forma não linear de lidar com o tempo. Algo que, para a gente, até é difícil de imaginar. O tempo, de alguma forma, para a gente, tem um ritmo fixo. A cada 1 segundo, o ponteiro pequeno se mexe e não tem nada que a gente possa fazer para voltar ele para trás, nem para acelerá-lo. É como se o filme das nossas vidas fosse no cinema e a gente não pudesse pausar para ir no banheiro e nem andar mais rápido quando tem uma cena violenta que a gente não quer assistir. Mas e se ao invés de ser essa experiência no cinema, as nossas vidas fossem como um livro de contos, que você pode abrir em qualquer página, ler o conto que está naquela página, mesmo que você não tenha lido os contos anteriores. A gente escolhe a ordem que a gente quer ler. Então, se esse fosse o livro das nossas vidas, a gente podia ler primeiro sobre o nosso casamento, depois sobre a nossa adolescência, depois ler sobre os detalhes do nosso nascimento. Imagina que a gente poderia ler até como a gente vai morrer. É isso que a personagem do filme, a linguista, aprende com os alienígenas. Ela passa a ser capaz de ler a sua própria vida, como se fosse um livro de histórias interconectadas, mas independentes entre si. Se você tivesse esse poder, como isso mudaria a tua vida? No filme e no conto, ela consegue ver que ela vai se casar com um homem que ela ainda nem beijou e que ela vai se separar dele alguns anos depois. A filha deles vai ter uma doença rara, para o qual não existe cura, e vai morrer muito jovem. E mesmo sabendo de tudo isso, ela decide se envolver emocionalmente com ele e decide ter a filha. E ela os ama como se não soubesse como as coisas iam terminar. Se você soubesse das dores da tua vida, você teria tomado as mesmas decisões? Em alguns cenários é mais fácil responder essa pergunta. Eu, por exemplo, não daria o passo em falso que eu dei no começo do ano e que fez com que eu torcesse o pé. Eu tentaria controlar meu temperamento mais vezes, especialmente nas broncas que eu dei nos meus filhos. Mas a questão fica muito mais complexa quando ela envolve situações que misturam muita felicidade e muita tristeza, como a relação da personagem com a filha dela. Você começaria o relacionamento com aquele namorado, sabendo que vai se apaixonar loucamente e vai ser muito feliz, mas que ele vai quebrar o teu coração quando tudo terminar.
Você aceitaria um emprego onde vai conseguir realizar os teus desejos profissionais profundamente, mas que também vai te causar alguma das maiores decepções que você já teve? Eu perguntei para uma amiga muito querida, que foi muito próxima do avô, e que sofreu muito quando ele faleceu há alguns anos, se sabendo o tamanho da dor, ela voltaria a ter sido tão próxima dele como ela foi. Com certeza, ela me respondeu. E ela continuou: só sofre quem vive. E aí na mensagem seguinte ela emendou: só sofre quem vive a felicidade. A gente vive em uma época em que muitas vezes a gente se deixa ser conduzido pelos nossos medos, em particular pela aversão à dor. Nas nossas decisões pessoais e naquelas que a gente toma pelos outros, evitar a falha e o sofrimento passaram a ter um papel central que me parece que antes não tinham. Eu vejo amigos que aprontavam um monte na sua adolescência, com o consentimento explícito ou tácito dos pais deles, que hoje não permitem que os seus filhos saiam na rua ou que andem de transporte público, que pratiquem um esporte mais físico, por medo do que pode acontecer. Se soubessem com antecedência que um relacionamento pessoal ou profissional seria cheio de emoções, com muitas alegrias, mas com um final trágico, imagino que muitos entre nós escolheríamos não embarcar nele, e assim abriríamos mão de tudo de bom que poderia ter acontecido. E assim, para evitar o sofrimento, vamos escolhendo o caminho da mediocridade afetiva. E não nos envolvemos por medo do sofrimento. A grande surpresa da história da sua vida, o conto no qual o filme é baseado, é quando nós nos damos conta de que a linguista sabia do final trágico da filha, antes mesmo dela engravidar, e que ela decide ter a filha mesmo assim. Se tivesse no lugar dela, como você teria agido? Se soubesse que um casamento te traria a felicidade por 20 anos, mas que terminaria em divórcio, decidiria se casar? Daqui a pouco, a gente vai dar início ao serviço de ISCOR, no qual nós vamos relembrar e homenagear pessoas centrais das nossas vidas, que nos ajudaram a nos tornarmos quem somos e cuja perda nós sentimos profundamente. A gente pode focar na perda e na falta que a gente sente deles. E muitas vezes esse sentimento é inevitável. Mas me parece que a gente ganha mais quando foca na luz que eles trouxeram às nossas vidas, nos bons momentos que passamos juntos e nos valores que eles nos inspiraram. Se pudéssemos ler o nosso livro da vida, que papel eles teriam? Se soubéssemos, enquanto eles estavam em vida, o que sabemos hoje, de que forma teríamos mudado o nosso relacionamento com eles? E talvez a pergunta mais importante e mais difícil de responder: sabendo de que forma essas pessoas tocaram as nossas vidas, reconhecendo que em Yom Kippur as nossas vidas um dia também chegarão ao fim, de que forma podemos mudá-las daqui para frente, para honrar a memória daqueles que nos influenciaram e para honrar a vida daqueles que continuarão com os seus desafios, mesmo depois de nós termos partido. Que a luz das suas almas continue iluminando os nossos caminhos, nos inspirando e nos oferecendo conforto. Que as suas presenças sejam sentidas em nossos momentos mais alegres e naqueles em que mais precisamos do seu apoio. Gmar Hatimah Tovah.